Entendeu, Renan? Não entendeu. Vou falar de novo. Não entendi. Eu não consigo terminar um raciocínio, você sempre me interrompe. Magoou. Entender como é que uma ONG que trabalha com Wi-Fi gratuito na periferia de São Paulo é dona também da produtora do filme que custou mais caro na história do cinema brasileiro, Renan? Me conta. Vamos lá, vai. Interesses secundários. Essa ONG é claramente uma ONG de maracutaia. Imagina o KNAI dessa ONG. É uma ONG que trabalha com conhecimento e saber e trabalha com instalação de pontos de Wi-Fi. Só para entender, ela cobrou mais de R$1.000 por cada ponto, sendo que a Prodan, que é uma empresa pública aqui, que já não deve ser a coisa mais eficiente do mundo, cobra R$230 para fazer cada um desses pontos. Por que a Prefeitura de São Paulo fechou o contrato com uma ONG? Eu ia fazer essa pergunta. Por que a Prefeitura fechou, né? Que não é especialista na área, mas que isso aqui é importante. Não é especialista na área. Você vai lá, vou contratar uma ONG para fazer uma instalação. Eventos antes. Eventos, filmes. Ela faz qualquer coisa. Ela tem um KNAI completo para pegar coisa pública. Aí eles vão... São empresas diferentes, a ONG e a Goa. Mas é o mesmo grupo. A gente tá falando do mesmo grupo econômico. A mesma sócia proprietária. Mas o problema... Eu preciso lógico, fala aqui, mas é a questão do grupo econômico. Porque é muito curioso, então, que a mesma dona da empresa... O contrato é de... É lógico. E todos os contratos das empresas dela são com agentes políticos ligados ao grupo político dela. 156 milhões, né? Vamos ouvir o que disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que acabou sendo envolvido nisso também, já que a ONG presta serviços, né, para a prefeitura. E também presta serviço ao filme, ao maior orçamento da história do cinema brasileiro, alvo de suspeitas de desvios de recursos públicos. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui. Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se a questão é política, se por acaso for uma questão política. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter outro tipo de apuração. Aí é uma conotação, se por acaso tem, aí é uma conotação política partidária. Não, lógico que não. Então o problema é o filme. Não, então tá ótimo. Eu tô recebendo aqui de uma imprensa que eu respeito uma preocupação com o filme do Bolsonaro. Do Lula não tem preocupação? Bom, aí que tá o negócio que misturou tudo, gente. Cara. Virou um balaio de gato, quiprocó. E o sururu. O sururu, fala. Patético, resposta patética. Assim, não é uma resposta séria. Aliás, eu fico assustado como esses caras se tornam prefeitos. O Flávio, que quer ser presidente, não consegue fazer uma coletiva de imprensa. Tem mais gente falando, porque não foi o único a falar sobre isso, não. Tem gente dizendo que é uma perseguição. Pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro visitou o Mercado Central lá de BH. Bom também, muito bom. Sobre a operação que mirou o filme da ONG, também da produtora do filme. Ele disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que não quer acreditar que eles estão sendo vítimas, mais uma vez, de uma pescaria probatória, de uma perseguição. Disse assim Flávio Bolsonaro. Entendeu, Renan? Não entendeu. Vou falar de novo. Não entendi. Eu não consigo terminar um raciocínio, você sempre me interrompe. Magoou. Você tá no sofá, meu amigo. Hoje eu sou fã das interrupções. Uma pergunta, enfim. Essa aqui é pinga-pinga. Tem que ser rápido, né? Tá vendo que aí não falou mais nada. Vou fazer uma greve de silêncio. Você não consegue. Posso falar? É melhor fazer greve de silêncio do que dessas coletivas que o Flávio... Essas pessoas deveriam fazer uma greve de silêncio que talvez fosse melhor para suas respectivas campanhas. De jazz, né? Porque a do Flávio, não tem, pelo eu tô amor meio de sem horário. A do Ricardo Nunes, deixa aliviar público para falar isso. Porque o negócio é correndo. Por exemplo, agora nós temos que ir para Paris. A gente estava em São Paulo, vamos para Paris. Vamos lá. Rolou. Você não conseguiu entender, você que está acompanhando, a gente não conseguiu entender como que uma produtora, assim como disse o Renan, que trabalha com ações sociais e educativas na periferia de São Paulo, consegue também ter uma produtora para fazer o orçamento e produzir o filme mais caro da história do cinema brasileiro. Viva o cinema nacional. E do cinema. Gente, como é que a gente pode... Vamos perguntar a um cineasta que está lá em Paris, antenado com tudo, uma cara de revolucionário, Paris, maio de 68, olha lá, aquilo ali está pronto para... Ele virou francês, eu acho já. Eu acho que ele... Vamos, Josias, explica pra gente, desenha com as palavras, como você sempre faz. Vamos lá. Já tomou banho? Vamos lá.
Conta pra gente. Bem-vindo ao Morning Show. Filiou, pessoal. Olá, gente. Aí, Josias. Eu não tô Travou, ele escutando você falou que ele se filiou, ele tá pensando aqui como... Ele não tá ouvindo a gente? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Vamos lá? Bom, Josias, mas o Josias seria uma explicação interessante. Eu posso reproduzir a fala dele? Pois não. O Josias, há 6 meses, critica o deputado federal Mário Frias. Ele aponta possíveis irregularidades na gestão aí do Mário Frias. Ele fala que o Mário Frias é o maior inimigo do Flávio Bolsonaro e que esse filme seria um escândalo. Ora elas, parece que o Josias acertou sobre o risco de imagem que esse filme está oferecendo. Ele diz que todo mundo que se vincula ao Mário Frias se dá mal. Ele tem até uma poesia sobre isso. E ele está constantemente falando sobre a necessidade de investigação em relação a esse caso. E é necessária essa investigação, é necessário transparência. Transparência é um recurso que todo mundo que está na vida pública precisa utilizar para esclarecer devidas dúvidas. Agora, tem um outro ponto dentro disso que é a diferença de funções, né? Nós temos aqui a empresa, a GoUp, e nós temos a ONG. A ONG, ela era focada em eventos religiosos, confraternizações, fazia ali seu trabalho como uma organização do terceiro setor, e a partir disso, em dado momento, ela fez uma nova abordagem, que é o oferecimento de Wi-Fi, tecnologia, para 5 mil pontos da cidade de São Paulo. 3,2 mil já foram entregues, mas uma parcela considerável aí ainda não foi entregue. E mais uma vez, é muito estranho, talvez a palavra seja essa, que se tratando de uma licitação, uma empresa que nunca fez um serviço consiga vencer essa licitação. Exatamente, a questão da capacidade técnica, não só para fazer o Wi-Fi, mas para fazer o filme. Imagina o tamanho da cidade de São Paulo, você vai contratar uma empresa que nunca prestou aquele serviço. Me parece assim, nossa, fora pequeno os custos, negócio, né? Já receberam 26 milhões de reais. Empresa pública que faz o Wi-Fi. Oi? Os custos que essa empresa está cobrando para a instalação dos pontos é pelo menos 5, 6 vezes maior do que o custo que a empresa pública cobra para fazer eu não o quero Wi-Fi. empresa pública, sai dessa. Vamos lá para Paris. Existe a empresa pública que faz o Wi-Fi. Olha lá o nosso Mas revolucionário. independente disso, isso só deixa tudo mais grave. A Prodan é um cabidão. A Prodan conseguir fazer para um preço menor, mostra, obviamente, que isso é um contrato superfaturado com uma ONG. É óbvio que é isso. O nosso Maio 68 está ali pronto para falar conosco. Vamos lá, Josias. Explica pra gente, desenha com as palavras, nosso amargo bolo de rolo doce pernambucano JT. Vai lá. Pois é, então, essa história está se complicando cada vez mais e toda hora surge um novo elemento. Então, o primeiro foi as denúncias de que havia sido usadas emendas parlamentares para fazer o filme. Então tem valores milionários aí repassados para a produtora do filme, a própria produtora do filme, que é a Karina Gama. Depois veio a história de que esses pontos da internet foram usados, na verdade, para financiar o filme, o que é a hipótese do ministro Dino. Né? Depois se soube que o Vorcaro financiou o filme com um valor astronômico, um valor completamente fora da realidade do cinema brasileiro e mundial também, porque eu nunca soube de um investidor só colocar 61 milhões no filme ou 120 milhões como era o objetivo total. E aí vem também, a coisa está se complicando cada vez mais, porque, observe, o Mário Frias disse que ia prestar contas do filme, dos 61 milhões usados na semana seguinte. E ele não fez isso até agora. Mário Frias não voltou da sua viagem, que também é uma viagem controversa, num contexto bem perigoso. Ele foi acusado também de rachadinha, então com os comprovantes todos colocados aí no G1, com as matérias, um material farto e com bastante provas. Né? Olha, evidentemente que todo mundo tem direito de ampla defesa, de se defender na justiça, e todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Agora, quando as irregularidades se avolumam dessa forma, a coisa começa a ficar complicada. E agora surgiu também a história de que pagamentos foram feitos para livros didáticos que não foram entregues. Né? E o filme foi feito por uma produtora que não tem experiência, como o Fernando falou agora há pouco. Então, por que existe a questão das notas para uma produtora na Ancine? Por exemplo, você tem um longa-metragem, você pode captar até 3 milhões. Você tem 2, pode captar até 10.
Aí vai subindo a nota. Por quê? Para administrar um valor dessa monta, desse tamanho, é preciso ter uma grande experiência, uma expertise que essa produtora não tem. Então, olha só, é um escândalo muito grande. São muitas coisas que estão afetando diretamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. E ele ainda está tentando defender. E aí, a gente vê como é que esse filme vai sair nesse contexto. Também tem isso, como é que o filme vai sair? E se sair, como é que o dinheiro volta para onde? Porque é dinheiro de corrupção. Olha só que história complicadíssima. Eu nunca vi um problema tão grande para um filme brasileiro. E eu digo brasileiro porque a produção é brasileira. Estão dizendo que é filme de Hollywood. Que Hollywood nada. Hollywood tem nada a ver com isso. Hollywood são os grandes estúdios. É uma produção brasileira, produtores brasileiros, roteirista brasileiro. A única coisa que não é brasileira é o diretor e os atores. Muito bem. Tá aí, então, Josias Teófilo, direto de Paris. Falou e disse. Muito obrigado, Josias. Estamos esperando aqui na volta, hein? Nosso sofá te aguarda. Valeu. Grande abraço. Valeu. Muito bem. Seguimos aí. O manager. Hollywood o quê, hein? Muito bom. Gente, bom, o que dizer? Parece, né, no início, quando o filme ainda estava para ser lançado, Renan, que ele seria lançado faltando quase uma semana ou 10 dias para a eleição. Seria algo muito pontual. Você acha que ainda esse efeito pode... Você acha que o filme pode ajudar o Flávio? Não. Eu também não acho que esse desvio de dinheiro foi para pagar o filme. Assim, não é que eu vou concordar com a argumentação do Nunes. O desvio do dinheiro dessa ONG claramente estava superfaturando um contrato para instalação de pontos. Ele foi para várias coisas. Provavelmente para abastecer um cofre de um grupo de pessoas, provavelmente ligadas à família Bolsonaro, possivelmente para fazer caixa 2 para a campanha e talvez para alimentar alguma coisa o filme. O filme é um filme B. Tava o Josias aqui, o Josias é diretor, mas todo mundo que conhece um pouquinho da área sabe. Esse é um filme B, esse não é um filme de Hollywood, esse é um filme feito com um ator B, que é o Jim Caviezel, com o diretor C, que nem sei o nome do cara direito, e filme com motivação política meio tosca, um filme pra internet. Esse não é um filme de 100 milhões de reais, de 150 milhões de reais. Naturalmente, o dinheiro que provavelmente foi desviado da Prefeitura de São Paulo não foi pra tocar o filme. Ele foi pra tocar qualquer outra coisa. Tanto que começaram a rastrear o dinheiro que supostamente foi pro filme do Vorcaro, ele foi cair aonde? Foi cair numa casa lá na cidade que tá o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que assim, ninguém é otário, todo mundo sabe o que tá acontecendo.